Seu canal Ufológico BR. Estamos aqui hoje. Há 40 anos que o psicólogo Úrvio Aleixo, um dos mais respeitados ufólogos do Brasil, persegue os rastros deixados pela passagem de objetos voadores não identificados. As histórias são sempre registradas neste gravador. São mais de 400 casos, em sua maioria acontecidos na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Nos seus arquivos podem ser encontrados depoimentos sobre rápidas aparições ou até mesmo histórias fantásticas como a do mineiro Hermelindo da Silva, que jura ter brigado com um ET. Ele desceram aí e me pegou aqui na porta de dentro. O que foi que pegou o senhor? Tirou uma pessoa, né? Que saiu da luz? Ele é pequeno. De roupa, de vestido, de corpo, capacete. Que cor era a roupa dele? Cinza. Cinza. E o capacete? Cinza também. Cinza. Bom, aí ele saltou, conversou com me o deu senhor? uma pancada nas costas, eu caí no chão. Quando eu caí no chão, passei no pé, nós grudamos a mão. Ah, o senhor saiu Na pesada. Saiu na pesada com ele? Pesada. Aí deu um tom nele. Durou quanto tempo essa briga? Uns 15 minutos nós brigamos. O senhor bateu muito no extraterrestre? Bati muito. O senhor deu o quê? Tapa? Tapa, pesadas. Murro, todo mundo deu nele. O senhor deu soco no pobrezinho? Dei também. Fiz tudo ele. E queria pegar, não consegui. Pra segurar ele dentro pra eu num quarto. Ah, o senhor queria segurar ele também? Depois Se o senhor conseguir segurar ele... Ele prendia num quarto aí, pro povo ele. Pro povo ver, né? A minha ideia era essa, eu não consegui. O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Nós vamos começar a subir esta serra para chegarmos ao local onde o seu Arlindo fez um contato de terceiro grau com os tripulantes de uma nave extraterrestre. Segundo os estudiosos, esse é um dos acontecimentos mais importantes da ufologia brasileira. Nós vamos caminhar mais ou menos umas 3 horas para conseguirmos chegar a esse local. Vamos lá então, por favor. Nós fizemos essa caminhada em companhia do ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que acompanha esse caso desde o início. Percorremos a mesma trilha que Arlindo utilizou com 2 outros companheiros no dia que ele disse ter observado os estranhos no alto do morro. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o seu Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinha 2 bracinhos dos 2 lados e em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo vermelho e branco sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirosa e estava girando. Então eu virei o filme e tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali atrás, mais ou menos ali, desceu um outro de cima, desceu uma certa distância assim, foi cambaleando, assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Vim caminhando um pouco, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, que assim, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado e outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Estava instalando, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro.
E tinha um aparelho repartido em duas partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua, ela disse aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos, e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Ubirajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos do Mar Morto. Fui abduzido no dia 26 de agosto de 1962, quando prestava o serviço de guarda no Paiol das Munições, no interior da Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, Minas Gerais. Às 0 hora, quando iniciei meu serviço, surgiu acima de mim, a uns 6 metros de altura, uma espécie de um holofote. E já que estava toda a cidade de Três Corações sem energia elétrica. E logo olhei acima com muita dificuldade, porque eu estava paralisado dentro daquela luz. Pude observar que de um objeto marrom descia 2 escadas, por onde desceram 2 tripulantes, me pegando por baixo da costela, como se diz. Chegando dentro desse objeto, eu olhei no rosto dele, onde deveria ser os olhos daquele tripulante. Começou a ver uns respingos de luz, umas faíscas. Umas faíscazinhas. E aí eu perdi a consciência. Quando eu recobrei a consciência, eu estava deitado sob uma espécie de prateleira e um cheiro muito forte de amoníaco, o qual eu comecei a passar mal, ter náuseas e a vomitar uma substância verde. Aí quando eu notei, já estava no corpo da guarda, no mesmo lugar que eu estava tirando a guarda. Marcou a sua vida? Sim. Como? Eu fui criado num sistema de crença, podemos dizer, e após aquele episódio eu pude ver que tem muitas coisas que convém ser ajustadas. Paulo é artesão, tem 62 anos de idade, estava nesta posição trabalhando quando, segundo ele, recebeu a visita dos 2 ETs. O senhor estava fazendo o quê? Era uma mobília de sertão, daquela que tem uma mesa rústica, tem uns banquinhos e um baú, né? E o que mais chama a atenção do meu trabalho é um oratório. Estão comprando nas minhas peças. Por causa... O senhor viu os ETs ou não viu? Eu vi com toda... Claro. E eles estavam aqui
A porta estava fechada, aberta só a parte de cima. Eu senti um clarão, uma claridade muito forte. Quando eu olhei, aí tinha os 2 seres estavam aí. Só que eles estavam do lado de dentro. Claro o que para o senhor? As primeiras palavras dele foi para mim não ter medo, porque eles não eram ETs. Não era, nós não temos medo, nós não somos ETs. Era o que então? Depois da conversa, que foi mais de meia hora, eles disseram que eles eram um ser daqui da Terra, muito de uma, como é que se diz, eles eram muito evoluídos lá onde eles viviam, mas houve um acidente e o pessoal que estava aqui foram extintos. E eles só escaparam porque estavam em cima, eles estavam voando, eles estavam... Olhando para eles, como são? O rosto é como se fosse, é no formato de uma pera, como se fosse uma pera, assim, a cabeça. Não é exagerado do jeito que o pessoal diz, eles são, como formato de pera, os olhos são grandes e azuis. Agora, eu não prestei atenção se eles têm nariz, não prestei atenção não, mas a boca ele tem os olhos muito grandes, né, os olhos grandes, azul, muito azul. Ficou com medo na hora, seu Paulo? Eu nunca tive não, ele não, aqui não é a primeira vez que eu vejo ele, não é a primeira vez. Quantas vezes já? Talvez umas 10 vezes. Não é coisa da sua cabeça, seu Paulo? Não, porque é o que o portão dizendo que eu tô, né, que eu disse, o Paulo tá ficando doido. Depois que o senhor conversou com eles aqui, vocês foram para onde? Olha, a nossa conversa durou mais ou menos meia hora ou meia hora e pouco, só que desapareceu de uma vez, né? Desapareceu de uma vez. O negócio do acidente já foi outro dia, não foi no mesmo dia. O senhor sofreu um acidente causado por eles? Por eles. Como foi? Estava ali, está travado, estava nessa posição, nessa aqui está travado. Eu subi aqui no 2º degrau. Eu estava nessa posição. Nessa posição, para acochar o nipo aqui de cima. Pronto, a posição era exatamente essa. Quando eu senti uma força, assim podemos dizer, extraordinária. O carro-leite fechou e a minha perna entrou aqui por dentro, e essas 2 partes aqui fecharam na minha perna. E quem causou esse acidente? Foi os ETs. Eles foi que fecharam isso aqui. Eu já trouxe gente para empurrar esse cavalete para fechar e não consegue. A parte daqui de cima quebrou, né? O senhor viu na hora que eles fizeram tudo isso? Agora, eles eu não vi. Eu senti só a força. Porque eu tava olhando para cá. De costas? De costas. Né? Eu não vi. Mas eu senti a força. Eu senti quebrar meu compressor. O compressor está quebrado. Amassou umas panelas que tinha aí. E eu fiquei caído aqui. E essa 2 tábuas fechadas na minha perna. O senhor não tem dúvida que foram os ETs? Não tenho dúvida. O senhor pergunta por que eles estão rodando aqui na sua casa? O final da conversa, que eles falaram, né, que o pessoal, uma civilização tinha desaparecido por causa de um acidente. E a mulher, até numa parte da conversa, ela estava tranquila, ele falou sobre redução de estômago. Então, nós estamos tão perto de voltar, vocês já estão fazendo redução de estômago. Mas quando ele falou num tal de acelerador de partículas, a mulher quase enlouquece. A mulher, ela falando num sotaque de português puro. Ele não, o homem com a voz comum, o nosso português comum, ela com português daquele de Portugal mesmo, né? O português de Portugal. Mas assim mesmo, ela falando em português legítimo. Marcaram a próxima visita para quando? Não, eles só pediram para me dar um aviso sobre esse acelerador de partículas. Trilha da Fumaça preparam o próximo show. O 1000º com o Tucano T-27. Sábado, Santos, litoral de São Paulo.
às 5 da tarde, o esquadrão de demonstração aérea se exibe para a multidão na praia. 5 para as 6, o capitão Barreto começa a última manobra. De repente, a asa direita se desprende e cai. O piloto consegue desviar o avião na direção do mar e aciona a cadeira ejetável, apenas 3 segundos antes do avião se espatifar. Eduardo Santiago, de 16 anos, foi atingido pela asa e morreu. Os peritos da aeronáutica não sabem como explicar o acidente. Os aviões Tucano da Esquadrilha da Fumaça são reforçados para suportar as manobras. A manutenção é quase obsessiva. E no momento em que a asa se soltou, o capitão Barreto estava começando a subir. A pressão sobre o aparelho era de 3 vezes a força da gravidade. O Tucano suporta até 11 vezes a força da gravidade. Foi um acidente inédito em 44 anos de Esquadrilha da Fumaça. Agora repare, 5 segundos antes do acidente, um objeto voador não identificado passa pelo Tucano em altíssima velocidade. Será que esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? O capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu às imagens em que aparece o suposto OVNI. Durante o voo, eu realmente não observei isso aí. Na sua opinião, o que significa, Guilherme? É um mistério. Eu realmente não consigo explicar. A velocidade que ele passa é uma velocidade muito alta. E interessante também o tamanho dele. É um tamanho pequeno, né? Em relação ao todo da aeronave que a gente pode observar, o comprimento da aeronave são 10 metros de comprimento. O objeto, ele, se comparado ao tamanho da aeronave, é bastante pequeno mesmo. O capitão Barreto diz que em 17 anos de carreira nunca tinha visto nada parecido com isso. É realmente um mistério, né? A ser estudado também, quem sabe. O ufólogo cearense Reginaldo de Ataíde, que há 36 anos pesquisa os chamados OVNIs, processou as imagens do objeto no computador. Trata-se realmente de alguma coisa metálica, reflete a luz do sol exatamente como um avião, desenvolve uma velocidade 3 a 4 ou 5 vezes maior do que a do avião, deveria medir aproximadamente 90 centímetros a 1 metro de diâmetro e objetivava realmente passar muito perto do avião. Pela avaliação do ufólogo, o estranho objeto deveria estar a uma velocidade entre 1.200 e 1.500 km por hora. Passou aproximadamente 2 metros da asa e depois seguiu em frente, desaparecendo no espaço. O pesquisador acredita que o acidente pode ter sido causado pelo campo magnético ao redor do objeto. Um campo magnético na situação daquela ali, não sei até que ponto ele influenciaria na estrutura da aeronave a ponto de quebrá-la. É difícil de se julgar e de se avaliar. Nos arquivos dos ufólogos há dezenas de imagens de supostos OVNIs flagrados perto de aviões. Em junho de 76 foram feitas estas cenas. Um pequeno objeto acompanha o Concorde. Em setembro de 93, Alejandro Leal filmava a evolução de helicópteros durante uma parada militar na cidade do México e fez este registro. A maioria dessas imagens foi conseguida por acaso. O laudo oficial sobre o acidente com o Tucano ainda não saiu. Mas o capitão Siqueira, coordenador da Esquadrilha da Fumaça, diz que houve fadiga no material das ferragens de suporte.
Todos os aviões da frota receberam reforços e já voltaram a fazer voos de treinamento. Com relação à imagem do estranho objeto que aparece perto do Tucano, o capitão Siqueira foi seco. Não tenho elementos para falar sobre isso. Atenção pessoal, esse caso é muito chocante, essas imagens, eu não sei bem o que quer dizer, mas vocês vejam aí e terem suas próprias conclusões. Com um ET. Ele terceiro aí me pegou aqui na porta de dentro. O que foi que pegou o senhor? Eu tive uma pessoa, né? Que saiu da luz? Ele é pequeno. E de roupa, de vestido, de corpo, capacete. Que cor era a roupa dele? Cinza. Cinza. E o capacete? Cinza também. Cinza. Bom, aí ele saltou, conversou me com deu o uma pancada nas costas, eu caí no chão. Quando eu caí no chão, passei no pé, nós grudamos a mão. Ah, o senhor saiu na pesada. Saiu na pesada com ele? Pesada. Aí deu um tomo nele. Durou quanto tempo essa briga? Uns 15 minutos nós brigamos. O senhor bateu muito no extraterrestre? Bati muito. O senhor deu o quê? Tapa? Tapa, pesada. Murro, todo mundo deu nele. O senhor deu soco no pobrezinho? Dei também. Fiz tudo ele. E queria pegar, não consegui. Pra segurar ele dentro do quarto. Ah, você queria segurar ele? Aí eu fui lá pra ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinha 2 bracinhos dos 2 lados. E em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo, vermelho e branco, sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local, onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha. Desceu assim no chão. Na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando, assim, dava aquela volta maneirada e estava girando. Então, Depois se o senhor conseguir segurar ele... Eu prendia num quarto aí, eu empurrei ele. Pro povo ver, né? A minha ideia era essa, eu não consegui. O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Nós vamos começar a subir esta serra para chegarmos ao local onde o senhor Arlindo fez um contato de 3º grau com os tripulantes de uma nave extraterrestre. Segundo os estudiosos, esse é um dos acontecimentos mais importantes da ufologia brasileira. Nós vamos caminhar mais ou menos umas 3 horas para conseguirmos chegar a esse local. Vamos lá então, por favor. Nós fizemos... Seu canal Ufológico BR. Estamos aqui hoje. Há 40 anos que o psicólogo Urvio Aleixo, um dos mais respeitados ufólogos do Brasil, persegue os rastros deixados pela passagem de objetos voadores não identificados. As histórias são sempre registradas neste gravador. São mais de 400 casos, em sua maioria acontecidos na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Nos seus arquivos podem ser encontrados depoimentos sobre rápidas aparições ou até mesmo histórias fantásticas como a do mineiro Hermelindo da Silva, que jura ter brigado. Temos essa caminhada em companhia do ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que acompanha esse caso desde o início. Percorremos a mesma trilha que Arlindo utilizou com 2 outros companheiros no dia que ele disse ter observado os estranhos no alto do morro. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o senhor Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo.